Saudações, caríssimos alunos. Mais uma vez nós aqui, para tratar do conjunto dos números racionais, só que hoje a gente vai aprender a efetuar adições algébricas na forma fracionária. Tudo bem? É a parte 3 do nosso tema. Então, vamos iniciar, por favor. Me acompanhe. A gente vai iniciar essa videoaula com um questionamento. Por exemplo, vocês viram frações já no sexto ano, e agora a gente está falando em número racional, que são os números que se apresentam na forma de fração. Então, se números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, então qual a diferença entre esses números racionais e as frações? Bom, gente, eu posso dizer que números racionais é muito mais envolvente do que as frações, As frações, de certa forma, estão dentro dos números racionais. Enquanto as frações são os valores que se apresentam na forma de numerador e denominador, por exemplo, nós temos um traço de fração, na parte de cima nós temos um número que é chamado de numerador, na parte de baixo nós temos um outro número que é chamado denominador. O conjunto dessas três coisas, desses três elementos, numerador, denominador e traço de fração, compõe o que nós chamamos de fração. Agora, o que são os números racionais? Os números racionais são todos os números que podem ser expressos, representados, na forma de uma fração, na forma A sobre B. Tudo bem? Então, na aparência desses elementos, a gente pode dizer que os números racionais são todos os números naturais, são todos os números inteiros, são todos os números decimais, são todas as dízimas periódicas, ok? Que a gente pode escrever na forma de fração. Logicamente que esses números racionais são frações dotadas de um sinal positivo ou de um sinal negativo, Isso se ela não for o zero, porque o zero também é um número racional, ok? Então o número racional é isso, são todos esses números que eu falei, naturais, os inteiros, as próprias frações, os números decimais, as dízimas periódicas, todos esses números escritos na forma de fração, acompanhado de um sinal. Tudo bem? Bem, eu espero ter esclarecido, porque muita gente faz confusão. Aí nós temos aqui, olha, precisaremos do estudo das frações para compreender melhor o estudo dos números racionais. É lógico, Se os racionais são os números que são expressos na forma de fração, a gente tem que ter um conhecimento bem amplo de fração para compreender esses números racionais. Esse termo, adição algébrica, já é do nosso conhecimento desde o conjunto Z. Adição algébrica é quando nós temos adições e subtrações misturadas. Tudo bem? Então, observe esses dois exemplos aqui. Vamos calcular o valor dessas duas expressões numéricas. Ou seja, vamos calcular o valor dessas adições algébricas. Observa primeiro o exemplo A. No exemplo A nós temos menos 5 oitavos somado com 6 oitavos. Ou, em outras palavras, menos 5 oitavos mais 6 oitavos. Observa, gente, que o denominador dessas frações são iguais. 8 é o denominador de ambas as frações. Quando isso acontece, é muito simples de resolver. Por quê? Se os denominadores das frações são iguais, se elas apresentam o mesmo denominador, você simplesmente repete o denominador, no caso 8, e opera com os numeradores. Faz o menos 5 mais 6. E quando você fizer menos 5 mais 6, sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrai. 6 menos 5 é 1. E o denominador nós repetimos. Então, o valor dessa adição algébrica é o mais 1 oitavo. Observe aqui o exemplo 2. No exemplo 2, você percebe que os denominadores não são iguais, eles são diferentes.
6, 4 e 3. E quando nós estamos somando ou subtraindo frações e os denominadores são diferentes, logo o que se deve fazer é calcular o MMC desses denominadores. MMC de 6, 4 e 3. Se você calcular o MMC de 6, 4 e 3, eu vou fazer esse cálculo só para a gente recordar. 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2, e o 3 não dá para dividir por 2, repete. Por 2 ainda, o 3 não dá, a gente repete. 2 por 2 é 1, e o 3 não dá, a gente repete. Agora dá para dividir por 3. 3 por 3 é 1, aqui já acabou, 3 por 3 é 1. Então pronto, então nós temos que o MMC é o produto desses três valores, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então o MMC aí é 12, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir aqui as frações, colocando o denominador 12 em cada uma delas, que é o denominador comum, que é justamente o MMC. Depois a gente pega esse denominador, a gente vai dividir pelos denominadores anteriores, cada um deles, e vai multiplicar pelos numeradores. Então vamos lá, 12 dividido por 6 é 2. 12 dividido por 6 é 2. 2 multiplicado por 5 é 10. 2 vezes 5 é 10. A segunda fração, 12 dividido por 4 é 3. 3 multiplicado por 3 é 9. Então a gente coloca o 9 aqui em cima. 12 dividido por 3 é 4. 4 multiplicado por 1 continua sendo 4. Então a gente substitui as três frações anteriores por três frações equivalentes de mesmo denominador. Como os denominadores agora são iguais, então a gente vai repetir o denominador e operar com os numeradores. Ó. Menos 10 mais 9 menos 4. Tudo bem? E agora a gente vai fazer essa adição. Aqui embaixo é o 12. Menos 10 com menos 4 vai dar menos 14, porque sinais iguais conserva o sinal e soma. Né? Vamos arrumar aqui, para não ter dúvida, vamos colocar aqui primeiro os negativos, depois o positivo. Os dois negativos, sinais são iguais, conserva o sinal e soma. Então vai dar 10 mais 4 é 14, repete o mais 9, sobre 12. E agora a gente faz menos 14 mais 9. Menos 14 mais 9 vai dar menos 5. Então vai ficar menos 5 sobre 12, ou seja, menos 5 dozeavos é o resultado aí da letra B. Tudo bem? Sem problema. Vamos lá para a terceira. A terceira diz aí o seguinte: determine o valor da adição algébrica. Aí nós temos aí parênteses, né? Então perceba o seguinte: a primeira coisa que nós vamos fazer é os parênteses, ó, que está nesse parêntese e nesse outro parêntese. Você percebe que um aqui não apresenta denominador. Quando o número é inteiro, nós podemos colocar um no denominador para facilitar os cálculos. Então aí, ó, no primeiro parêntese, nós temos uma soma algébrica. Eu vou achar o MMC dos denominadores 2 e 4. Tem uma propriedade que diz que quando o maior número é múltiplo dos menores, o MMC é esse maior. Então, no caso aqui, a gente nem precisa calcular o MMC, deu 4. E depois encontrar o MMC também do segundo parêntese, que é 1 e 6, que nem precisava, né? O MMC é o próprio 6, certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1/3 menos, vamos começar com igual, abrindo aquele parêntese, desculpa que aqui é menos, então 1/3 menos, aquele parêntese, o MMC de 2 e 4, que a gente já viu que é 4. 4 divide pelo de baixo, divide por 4, por 2, vai dar 2, e 4 divide por 4, que é 1. Quando multiplicar 1 vezes o 3, vai dar 3. Então, o que nós fizemos aqui? Dividimos o 4 por 2, que é 2, e multiplicamos 2 vezes 1, deu 2. Depois pegamos o 4, dividimos por 4, que deu 1, 1 multiplicado por 3, dá 3. Mas, vamos fazer o segundo parêntese, ó. O MMC de 1 e 6 é 6,
6 dividido por 1 dá 6, 6 multiplicado por 1 dá 6. Mais 6 dividido por 6 dá 1, 1 multiplicado por 5 é 5. Tudo bem? Vamos resolver o que está dentro dos parênteses. O que não está dentro dos parênteses a gente deve repetir. Menos 2 com mais 3 dá o sinal do maior e subtrai. Então isso aqui vai ficar mais 1. 3 menos 2 é 1. Mais 1 quarto. Somado com, olha esse outro parênteses, menos 6 mais 5. Menos 6 mais 5, sinal diferente dá o sinal do maior e subtrai. 6 menos 5 dá 1 sexto. Ok? Então nós ficamos aqui ó, com 1 terço. Sinais diferentes. Olha, o sinal que antecede o parênteses é negativo. Então eu troco o sinal de quem está dentro do parênteses. O sinal que antecede o parênteses é positivo. Então mantém a mesma coisa que está dentro do parênteses. Propriedade já vista em aulas anteriores. Então perceba que agora ó, nós vamos ter que somar algebricamente essas três frações. Então a gente vai ter que achar o MMC dos denominadores 3, 4 e 6. Se você achar o MMC dos denominadores 3, 4 e 6 pelo método que nós fizemos anteriormente, você vai perceber que isso aqui vai dar 12. O MMC de 3, 4 e 6 é 12. Então, se o MMC é 12, a gente, vou fazer lá em cima, para economizar espaço, a gente coloca o 12 aqui embaixo e divide por cada denominador e multiplica por cada numerador. 12 dividido por 3 é 4, 4 multiplicado por 1 é 4, menos 12 dividido por 4 é 3, 3 multiplicado por 1 é 3. Opa, desculpa aí. 12 dividido por 4 é 3, 3 multiplicado por 1 é 3, então aqui é 3, eu já ia colocar errado, né? Menos, e finalmente a última fração, 12 dividido por 6 é 2, 2 multiplicado por 1, 2. Pronto, agora a gente faz o procedimento no numerador, menos 3 com menos 2, sinais iguais, conserva o sinal e soma, vai dar menos 5, 12 avos. E aí, mais 4 com menos 5, sinal diferente, dá o sinal do maior, que é o 5, e subtrai. 5 menos 4 é 1 sobre 12. Então, o resultado é menos 1 dozeavos. Resultado dessa adição algébrica. Tudo bem? Se você não entendeu, reveja de novo, tá? Para que não fique nenhuma dúvida. Vamos seguir adiante. Tarefa de aprendizagem. Então, você tem agora um trabalho a fazer, né? Primeira questão, efetue as adições algébricas. Você vai resolver as adições algébricas. Se você tem 4, A, B, C, D, vai resolver todas e verificar a sua resposta. Segunda questão, um número racional é expresso por tudo isso aí. Então, eu quero saber qual o maior número inteiro menor que o resultado dessa expressão. Tá bem? Terceira questão, você vai no lugar do jogo da velha dessa hashtag, né? Você vai substituir por um número racional de tal maneira que o resultado dessa adição algébrica dê menos 4 sextos. Raciocínio. Aqui estão as respostas para você conferir com as suas resoluções. Tá? Aquelas questões que você errou, procure olhar com atenção para ver aonde foi que errou. E muito obrigado pela sua companhia nessa videoaula. Por favor, não esqueça de dar like, tá? Se puder deixar seu comentário. Na próxima videoaula a gente vai continuar com a adição algébrica de números racionais. Só que agora esses racionais vão estar na forma decimal, que é um procedimento totalmente diferente do que a gente viu, que foi na forma de fração agora. Tudo bem? Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E pense no seguinte, olha essa frase aqui, já pensou em acreditar em você? Se você nunca pensou, tente acreditar em você. Você não faz ideia do que você é capaz. Você tem um potencial grande dentro de você. Acredite nisso. Tudo bem? Muito obrigado, gente, pela atenção. Então, até a próxima.